Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico, tenho um canal no YouTube voltado à dança. Se você ainda não conhece esse canal, eu lhe peço que o conheça. E se você gostar, peço-lhe que você se inscreva, aperte o sininho em todas, dê like e, se for possível, apoie o canal através do Pix celular 21 97197 6960. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o multitalentoso Flávio Moraes, que é cantor, ator, bailarino e que está no musical em homenagem a uma das grandes damas do teatro brasileiro, que é Bibi Ferreira. O musical se chama Bibi, Uma Vida em Musical. E eu vou cometer a ousadia de pedir ao Flávio para cantar um pouco para nós. Vou convidar agora o Flávio para se juntar aqui. Flávio, me fale de você e de Bibi Ferreira. Vamos lá. Convite feito a Flávio. Flávio, o convite foi feito. Flávio. Olá! Olá, Flávio. Tudo bem? Tudo bem, professor? Quanto tempo! Que bom falar com você. Já começou me traindo, me chamando de professor. Vamos falar que é panelinha. Não é panelinha, é porque você merece. Ah, meu Deus. Mais uma vez, professor, não tem jeito. Ainda mais um professor desse, não tem como. Querido. Ô, Flávio, muito obrigado por você estar aqui. Né? Você é um dos grandes artistas que o Brasil possui. Né? Você canta, dança, sapateia, planta bananeira. Você faz tudo, Flávio. Vamos tentando, vamos tentando. Vamos tentando, nesse país aí, enfim. E É aí verdade. você está no musical falando, abordando a vida de uma das maiores artistas da cena, que é a Bibi Ferreira. Sim. Flávio, fala pra gente, qual foi a ideia? Olha, Wagner Batista mandando um carinho para você. Flávio, qual foi a ideia por trás desse musical? De onde surgiu? Como é que esse musical se tornou realidade? Esse espetáculo ele foi concebido por Cláudia Negri e Teresa Tinoco, que são as idealizadoras. Elas estavam querendo fazer um projeto e não vinha essa ideia, e elas eram muito amigas e admiradoras da Bibi. Então veio isso na mente, essa vontade, essa ideia de fazer essa homenagem, prestar essa homenagem a essa artista que elas já conheciam há muito tempo, e elas levaram a ideia para a Bibi, que amou, né, e que prontamente topou e forneceu toda a ajuda, todo o conhecimento, arquivos, enfim. É praticamente uma biografia, né? Uma biografia musical, assim, da vida de Bibi Ferreira, e aconteceu, né? E o projeto foi... Depois elas convidaram os diretores, a equipe criativa, né? O Tadeu Aguiar, o Tony Lucchesi, a Sueli Guerra, para poder amarrar esse trabalho. Havia um texto também já escrito, não vou saber agora exatamente a pessoa quem escreveu, mas depois... teve uma supervisão, né, e uma colaboração também do Arthur Chechel, que conduziu, transformou esse texto no musical Bibi, Uma Vida em Musical. Né? E aconteceu, né? Aconteceu, estreou em 2018, depois nós fizemos uma turnê, né, no ano de 2019, e agora a gente volta no ano que ela completaria 100 anos, né? A gente teve a felicidade. A gente teve a felicidade. Desculpa. Desculpa, é que eu quero ressaltar as pessoas que estão participando. O Wallace Leandro, aí ele cumprimentando, viu? Oi! Boa noite a todos aí. Então, desculpe, em 2018 estreou. Eu me lembro de um vídeo de Bibi Ferreira assistindo, muito emocionada. Sim, foi o último espetáculo que ela assistiu, né, antes de morrer. 5 ou 6 meses depois ela veio a falecer, mas ela teve, a gente teve esse privilégio dela assistir e ela falar, né, da impressão dela, assim, né, foi uma coisa muito bonita. Eu tenho ainda esse vídeo guardado, né, foi bem, bem emocionante.
ela chegou a assistir ensaios? Não, ela deixou só para... Não, não, ela assistiu só levou até um tempo para assistir. Ela não foi de primeira, não. Ela foi bem mais para frente para assistir. Ela já estava também mais fragilizada, né? Não debilitada, mas já era mais fragilizada, assim, né? Então ela não talvez não estivesse saindo tanto, mas foi lá conferir e deu a bênção, sabe? Foi muito bacana, muito bacana. Muito Teve bom. uma cena dessa vez que ela foi assistir, né, um momento, né, que já era quase o final da peça, que foi quando ela estava. Foi a época, porque o Bibi é um espetáculo que vem numa cronologia das etapas da carreira da Bibi, né, desde pequena até a chegada dela à Broadway, né, que foi com 80 anos, 81 anos. E ela, quando ela cantou Piaf, né, na peça, a Amanda Acosta, né, que é a atriz que faz a Bibi, ela dá uma nota extensa, aguda, e ela terminou de dar essa nota, a Bibi estava dando a nota e continuou. E isso ecoou no teatro, assim, que o espetáculo teve que parar, porque as pessoas se deram conta de quem estava ali, né, quem não tinha visto e tal, e acabou o espetáculo, assim, né, entre aspas. Sim. Porque foi uma emoção, né, assim, a Amanda até falou esses dias que ela dizia para a Bibi que queria roubar a cena, né. Foi muito bacana, foi muito bacana. E assim, sem microfone, no teatro enorme, que era o Ei Casagrande, ela sentadinha assistindo, e de repente ela continua cantando a nota que a Amanda estava cantando, e as pessoas parou o teatro, assim, né? Foi bem legal. Ô, Flávio, você falou aí da Broadway, eu já vi trechos de filmes de Bibi Ferreira, ela atuando em inglês, novinha. Eu queria que você, por gentileza, nos falasse, então, do início da carreira de Bibi Ferreira, não é? Por que ela foi para o teatro, as influências que ela recebeu, né? E assim que você puder, se você puder cantar uma música, eu vou amar, Flávio. Posso. Então, a Bibi nasceu no teatro, né? Ela é filha de Procópio Ferreira e Aida Esquerdo, que a Aida Esquerdo era bailarina, ela era bailarina, enfim, ela era esteticista, tinha uma outra também que eu não lembro agora, outra função artística. E o Procópio Ferreira, era o Procópio Ferreira, um dos maiores atores de teatro, e tinha sua companhia, né? Então, eles começaram, a família, eram 11 irmãos, e 10 deles eram da companhia, de um circo, né? O Circo Queirolo, que é onde acontece o espetáculo. O espetáculo é uma companhia de circo, que é dos irmãos Queirolo, e onde a história dela acontece. Então, ela começou a carreira ainda neném, né, vamos dizer assim, porque teve uma peça onde uma boneca de pano sumiu e ela entrou em cena substituindo a boneca de pano, neném, né? Então, diz que a carreira dela começou daí. E chegou uma certa etapa da vida, o pai, como uma forma de ter um atrativo para a sala dele de teatro, né, para as peças, que não estava mais dando aquele rendimento, aquela coisa toda, ele resolveu incluir a Bibi nessa história, e ela começou dali e não parou mais. Então ela começou na companhia de teatro Procópio Ferreira, que fazia as peças, né, que acontecia no Teatro Serrador, e depois ela formou a companhia dela independente, mas por incentivo e apoio do Procópio, que demitiu ela da companhia dele para formar a companhia dela. E a partir daí ela foi deslanchando. Tipo, Bibi não pode fugir ao destino dela, né? Porque se ela negar isso, vai ser uma vida perdida, né? Ele falou isso para ela. E ela foi crescendo, aí veio o convite do filme, vieram os grandes musicais. O primeiro musical Qual filme? Foi The End of the River, né? É um filme inglês, e ela foi a primeira atriz brasileira, uma das primeiras atrizes brasileiras a fazer um filme onde só ela era brasileira, né?
e ela foi fazer, e depois veio o primeiro musical, né, no Brasil, no formato da Broadway, foi estrelado por ela, que foi My Fair Lady, e ela concorreu com Tônia Carreiro, né? E, né, fez a audição, né, e concorreu com a Antônia Carreiro e pegou o papel, enfim. E ela foi se destacando até que lá nos 80, 90 anos ela foi para Broadway, que era um sonho dela de infância, né? E ela foi Então, para Broadway Flávio, cantar Piaf, Edith Piaf. então, se era um sonho dela, o que foi que aconteceu ali? É uma curiosidade que eu tenho. Por que que ela fez um filme e voltou? Por que que ela não ficou no cinema americano? Ela foi para lá, ficou lá, fez o filme, voltou depois de um tempo, mas ela foi para Portugal fazer outras coisas também, ficou lá muitos anos, inclusive ela é muito querida lá, mas eu acho que foi o caminho mesmo que foi se tomando assim da vida, né? Eu acho que deu o que tinha que dar, ela veio, assim, a leitura que eu faço é essa, né? Foi o caminho da carreira dela que foi conduzindo, assim, né? Eu acho as oportunidades aconteciam e ela aproveitava. Eu acho que ela foi para gravar o filme e voltou. Aí ela ficou um tempo a mais porque teve atraso, né, nas gravações. Aí nesse período ela fez um curso curto, assistiu algumas aulas numa academia famosa de lá, de cinema, enfim. E voltou para cá e seguiu a vida aqui. Mas ficou muito tempo em Portugal, acho que ficou 5 anos em Portugal, fazendo sucesso, fazendo teatro, fazendo sucesso, e voltou também, e é isso. E foi seguindo. E aí ela acabou, então a gente vai dar um salto aí. Aí ela foi para Broadway cantar Piaf. Foi. Aí ela foi para lá e cantou também. Ela fez um show lá e cantou também Frank Sinatra, né, que é New York, New York, inclusive, não sei se eu posso dizer, é uma das músicas que está no espetáculo também. E quem estava assistindo foi Liza Minnelli, estava na plateia assistindo. Liza ficou. Liza é mãe ou filha? Filha de Judy Garland, né? Isso. E ela subiu no palco e falou com a Bibi, falou assim que a única pessoa que mexeu com ela, estando em cena, da forma como ela mexeu, foi a mãe dela. Aí você imagina, né? E ela ficou assim, transtornada no bom sentido, de tão emocionada, de tão tocada, e ela não aguentou e subiu no palco para poder enaltecer a Bibi, né? Então, e era um sonho de infância, de juventude, que ela foi realizar já quase encerrando carreira, né? E ela nunca quis, Bibi também nunca quis, nunca quis terminar, assim, ela nunca dizia que ia parar. Ela só ia parar quando ela realmente não tivesse condição mais físicas para poder exercer a profissão dela, né? E foi o que aconteceu, né? Ela ficou até o fim da vida, assim, né? Tinha agenda já, né? Eu lembro uma vez que ela foi no Jô, até antes do espetáculo, ela foi no Jô e ela falou que ela já tinha agenda já cheia, assim, para daqui a 2 anos, entendeu? E ela estava firme e forte, sem querer parar, né? E foi incrível. Tem uma história dela, ela é atriz, cantora, diretora, ela foi dirigir uma ópera no Teatro Municipal. Isso quem me contou foi Dennis Gray, né? Que essas pessoas eram contemporâneas e já tinham uma intimidade, porque trabalhavam muito tempo juntas e tal. E nessa ópera, a Bibi queria algumas bailarinas. O Dennis Gray levou algumas alunas da Escola Maria Oleniva. E a Bibi falou assim, eu queria bailarina, você me traz isso? E o Dennis falou assim, você queria quem? Nora Esteves, Ana Botafogo? É uma intimidade, tem que ter intimidade para ter esse tipo de conversa, né? Sim. E é engraçado, né? Porque tem uma das cenas do espetáculo, ela é convidada para fazer um teatro de revista, né? Só que as bailarinas, as vedetes, eram altas, pernas longas, não sei o que, e ela é pequenininha, né?
Uhum. Aí o diretor, que era o Hélio Ribeiro, né, que depois veio a ser marido dela, ele falou, nada que um salto 15 não resolva. Aí ela, isso vai ser difícil, mas eu também não gosto de fazer nada fácil, eu aceito. E foi sucesso, né, também, né? Tudo que Sim. fazia era um sucesso incrível, né? É uma aula, né? É uma verdadeira aula de teatro, assim. Eu faço a peça, mas ao mesmo tempo, quando eu não estou em cena, né, eu estou assistindo, porque é uma aula, assim, você aprende cada coisa, assim, e é legal, porque você vai assistindo e você vê coisas, pesquisa as coisas dela, aí você vê aquilo que você faz em cena, que parece uma ficção, mas que você vê que foi realidade, aí você vê os Uhum. figurinos que ela usa, e você vê foto com aqueles figurinos que ela usou de verdade, né? Então, é uma coisa muito real, assim. Então, nossa, parece que você viaja no tempo, assim. É fabuloso. É muito bacana Uhum. fazer o espetáculo, por- principalmente por conta disso, né? Dessa que é uma história viva, real, né? É uma história do teatro brasileiro, real mesmo, assim. É. O Flávio, eu conversei com duas pessoas, mãe e filho, este final de semana, Aham. domingo agora passado, que foram assistir, não sabiam que eu lhe conhecia. Só Olha, disseram que foram assistir e amaram, né? E, e assim, os elogios são muito grandes. Você tinha me dito antes que você faz várias personagens, né? isso. Você pode falar o que que você faz e você poderia cantar aí alguma coisa de um deles? Posso. Eu vou cantar num geral, né? Eu faço, na verdade, eu sou ensemble, né? Eu faço personagens pequenos que ajudam a contar, não são personagens grandes, que têm uma história, uma dramaturgia em torno dele. Eu Mas faço um. você, desculpe, você percebeu o que você falou? Que ajudam a contar a história. Sem esses personagens não existe história, não é? Verdade. E todos são muito importantes. Aí eu vou te falar de uma frase de Martha Graham, que hoje a Martha Graham é super respeitada, a chamada papisa da dança moderna, mas ela, como bailarina ainda início de carreira, ela dançava no fundo. E aí ela devia estar se pavoneando, todo, e o diretor falou assim, querida, o centro do palco é aqui. Ela falou, não, o centro do palco sou eu. Ou seja, Olha, todo mundo é importante. Né, Flávio? verdade, O que você vai verdade, contar pra verdade. gente? Eu vou cantar uma música que é a abertura Mas só concluindo o que você perguntou antes, as personagens que eu faço, né? É um repórter que vai entrevistar Procópio por conta de uma ocasião em que ele foi matricular a Bibi numa escola e a escola rejeitou porque ele era ator. Primeiro aceitou porque ele disse, a mulher dele, né, a Ida, né, disse que ele era um artista, mas quando elas souberam, né, que ele era um ator, pensei que você fosse um artista, mas ator a gente não aceita, né? Então teve esse episódio e na época ele já era considerado um dos maiores atores, né, do Brasil e Uhum. reverberou bastante, então eu faço um desses repórteres, depois eu faço o diretor do cinema do filme que ela foi estrelar lá fora. Depois eu faço um dos personagens de Hello Dolly, né, que faz toda o floreio, toda a dança com ela, e uma das cenas icônicas né, do filme. E outros pequenos micro personagens assim ao longo do espetáculo todo. Eu vou Uhum. cantar a música de abertura. Esse espetáculo, embora ele tenha a cronologia, né? Ele tem a cronologia da história da Bibi, tem músicas autorais, não são todas, mas tem algumas músicas que Sim. são autorais e que foram compostas pela Teresa Tinoco, que é uma das, junto com a Cláudia Negri, são idealizadoras do projeto. Então tem músicas que são específicas, né, para o espetáculo, para poder contar a história do espetáculo. Essa é a abertura e o encerramento do espetáculo, que é pequenininha, mas é bem bonitinha, assim. Vamos lá. Somos o Circo Queirolo, saudamos a todos de modo cortês. De muito longe viemos alegrar a todos vocês.
Qual viajantes do tempo, viemos pra te contar a mais linda história de uma artista que faz o Brasil se orgulhar. Se a vida é um circo, moinho a rodar, no palco da vida nos faz delirar. Se a vida é de fato um palco a girar, o circo não pode parar. Essa é a nossa abertura. Maravilha! Tem uns arranjos lindos que é feito pelo Tony Lucchesi, que é o diretor musical do espetáculo. Esse espetáculo foi super premiado, inclusive ele também foi muito premiado por conta do espetáculo. Desculpe, Flávio. Perdão por lhe interromper. Tainá Garden chamando você de maravilhoso. Verdade. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, Tainá. Mas aí, o espetáculo já foi premiado, claro. Que prêmios recebeu? Recebeu de melhor espetáculo, melhor, né, espetáculo musical, figurino, cenário, direção musical, direção de movimento, que a Sueli Guerra que fez. Nossa, infinitos prêmios, eu não vou saber te dizer todos, mas tem mais de 70, foi visto por mais de 70 mil pessoas e tem mais de 100 prêmios esse espetáculo. É realmente muito incrível, muito bacana. Flávio, então vamos contar aí a história, o passo a passo dessa história. Se você não quiser contar alguma coisa, fique à vontade, porque também a gente não vai dar spoiler aqui. Ou vai, não sei. Pois é. O que você quer saber, perdão? Da história que é contada. Bibi Meninos. É a história dela, aí vem contando momentos da vida dela em casa. Ela começa criança mesmo, começa a história, ela criança, os estudos que a mãe era muito rígida nesse sentido, ela não deixava a Bibi sem fazer nada, ela sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, ou estudando francês, ou estudando piano, ou lendo, ou fazendo alguma coisa voltada, nunca podia estar à toa. E depois o pai que convidou ela para a companhia, né, para ela fazer para a companhia dele, e ela fez Mirandolina, e depois ela já vem... já na companhia há 2 anos. 2 anos depois de ela já estar na companhia, ela foi demitida para poder formar a companhia dela de teatro. Já na companhia ela trouxe inovações, como remover o ponto os pontos que existiam, né, no teatro, né, que era a pessoa que ia falando o texto, né, para o ator e em cena, e ela aboliu o ponto, né, do teatro. Ela inovou também fazendo as sessões do teatro matinês, né, porque as pessoas, era o horário de trabalho, e as pessoas não ficavam com preguiça de ir para casa e voltar, então assistia a peça, acabava a peça, e era o tempo de ficar mais tranquilo o trânsito e ir embora. Depois ela convidada para fazer o teatro de revista. Aí fala dos casamentos, dos principais casamentos que ela teve alguns, então são 3. Olha, os que são retratados são 3, os principais, são 3 casamentos, mas ela teve mais de 3, né? Mas que são os vida de artista. Os mais importantes, assim, vamos dizer, relevantes, né? Foram 3, que são os que são retratados. E depois disso, ela aí fala do grande sucesso que ela fez Hello Dolly, antes fez My Fair Lady, depois fez Hello Dolly, depois com a ditadura ela fez Gota d'Água, que foi de Chico Buarque, já com Paulo Ponte, que foi o último marido dela, né? Gota d'Água ficou em cartaz muito tempo, acho que foram 8 anos. Depois veio o Piaf e Broadway, e quando ela foi cantar na Broadway. Então essa é a cronologia da vida dela. Aí tem algumas coisas que embora sejam fatos reais, mas tem a fantasia no meio, né, que ajuda a costurar, porque a gente nunca vai saber de fato, né, como foi, né?
mas é bem fiel mesmo à história dela, né? Bem real mesmo. Assim. Sim. E E é isso, são quantos é artistas? lindo. Sim. São quantos artistas em cena, Flávio? Somos 19 atores no elenco, Todos todos cantam e dançam. cantam. Isso é uma Isso, condição sine qua non. Tem que estar isso, cantando e isso. dançando, é um musical, né? Exatamente. E, nossa, tem cenas que, olha, haja fôlego. A gente planta a bananeira, assovia, chupa-cana, tudo ao mesmo tempo. E foi um processo, por exemplo, de montagem, né, remontagem, foi curto, né? A gente teria 2 semanas para fazer um espetáculo que dura quase 3 horas, né? Tem quase 3 horas de duração, mas foi um processo curto. A gente teria 2 semanas, a gente ficou com 9 dias. A gente precisou atrasar por questões de liberação, enfim. E a gente perdeu uma semana de ensaio e foi tudo muito corrido e as pessoas praticamente estudaram as edições anteriores e chegou semi-pronto para se posicionar no palco e ajustar uma coisa ou outra, adaptar pessoas novas que entraram no lugar de outras que eram da primeira montagem, enfim. Então foi um espaço curto e considerando o tamanho do espetáculo, né? Então foi uma loucura, assim, uma correria, né? A Mas tá gente... lindo. Olha, Lúcia Sanuto, se eu não me engano, mandando coração para você. Renato Ai, meu Oliveira, amor. te chamando de lindo. É isso. Flávio e seus filhos. Muito bem, Flávio. Ai, meu Deus. Ai, que bacana. Flávio, como é que foi a seleção para esse musical? Você fez audição ou também as pessoas já conheciam o seu trabalho? Porque no meio teatral brasileiro, eu não falei isso. O Flávio, ele é um cantor The Voice, na parte talvez mais densa, entre aspas, do programa, quando existe competição, o Flávio está sempre ali, né? O Wallace Isso. Leandro, salve Flávio. Então, assim, Salve! como é que você chegou ao musical? Foi a audição? Já conheceu o seu trabalho? Como é que se deu, Flávio? O musical ele estreou em 2018. Eu não participei do processo de criação, mas eu fiz as audições, cheguei até as finais, mas por questões de perfil, enfim, né, a direção optou eu não passei, né, no primeiro processo. Eu entrei na turnê que foi em 2019. Algumas pessoas do elenco da formação original não poderia, e eles selecionaram pessoas para substituição desse elenco. E eu recebi um convite para poder participar do processo de audição para a substituição desse. Não foi uma audição aberta, né? Foi uma audição de pessoas que foram convidadas para fazer. E eu fiz esse processo. O Tony Lucchesi, que é o diretor musical, ele já me conhece, o trabalho, ele achou que eu poderia ter o perfil, mas eu audicionei para ele e audicionei para o Tadeu Aguiar também, que na ocasião, eu estava fazendo um projeto como assistente do Tony Lucchesi, e naquele projeto ali, naquele processo, ele falou assim, olha, vou te colocar para você fazer esse personagem aqui, você topa? Era uma coisinha pequena, mas tinha que participar de todo o processo daquele curso, era um curso até. Eu falei, tá bom, participo, e fui, e ali foi a minha audição, ele me audicionou ali. Aí, uma terceira etapa, ele convidou os alunos para assistir um dia de audição do musical Cor Púrpura, que estava em processo de seleção. Aí ele falou assim, olha, conversa ali com a Sueli que você vai fazer o seu teste de dança agora para o Bibi. Aí eu fui fazer e deu certo, né? Aí eu creio que eles tenham gostado e me convidaram e finalmente eu entrei, né, para quadrilha, vamos dizer assim, né? A gente fala assim, né? No espetáculo tem uma fala que fala isso, agora ele já faz parte da quadrilha, né? Então, e aí eu venho desde 2019, desde a turnê, e agora a gente seguiu o nosso trabalho. Deu certo, deu Maravilha, certo. Flávio. Sim. Qual foi a música que você cantou nessa audição? Foi Gota d'Água, foi
que também está no espetáculo, essa música. Como que fala? Já te dei meu corpo, minha alegria. Vou pro refrão. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a boca que nada pro desfecho da festa, por favor. Deixe em paz meu coração, ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Foi essa a música. Flávio, eu tenho tanta vontade de cantar, mas eu acabei de desistir. Por quê? Imagina. Olha, e assim, vocês agora, as pessoas não estão sabendo, vão saber um pouquinho, vocês estão com um pequeno intervalo por conta de alguns artistas que contraíram o Covid. Sim, sim. A gente teve uma das atrizes, ela nem pôde estrear, na verdade, porque a gente está tendo esse cuidado, né, de fazer o teste. A gente faz o teste sempre antes de entrar de iniciar a semana de peça. E na semana passada, que foi a semana de estreia, a gente fez o teste na sexta-feira, que ia estrear na sexta-noite. Uma das atrizes não pôde, porque ela pegou, aí todas as outras pessoas fizeram, todas negativaram, mas na semana seguinte, né, nessa semana, algumas deram. Então a gente, para não correr o risco de um contaminar o outro, que acaba sendo inevitável o contato, a gente optou em dar uma pausa, que aí a gente neutraliza, né, no elenco, e aí a gente vem zerado, com mais precaução, para poder seguir com o espetáculo. Então, essa semana a produção optou, né, em interromper, não fazer, para a gente poder ter o período, né, o período que eu tive, que a gente teve contato com os atores que infelizmente pegaram, que estão com sintomas ultra leves, não chega, às vezes o resfriado, né, comum está sendo mais forte do que os sintomas da Covid, porque as pessoas estão vacinadas, né, algumas já tomaram dose de reforço, até a quarta dose, enfim. Mas a gente, para ter a preservação do elenco, de todo o elenco, até mesmo da plateia, porque querendo ou não, mesmo tendo uma distância de palco, a gente está comunicando com a plateia, né? Então a produção está privando muito por isso, sabe? Pela nossa segurança, mesmo sabendo que os casos estão mais leves, por conta da vacina e etc. Mas aí a gente optou em segurar, porque aí a gente neutraliza isso dentro do elenco e a gente consegue seguir sem surpresas, né? Sem surpresas, é verdade. Aí, mas semana que vem a gente está lá, se Deus quiser, tá tudo certinho para a gente voltar com tudo. Foi só uma pausa, só para a gente equilibrar, entender como a gente ia lidar e seguir em frente. Mas estão todos bem de saúde, sendo acompanhados pela produção, tá tudo direitinho, tudo tranquilo. Que ótimo. E vocês vão voltar? Claro, vocês estão no Teatro Riachuelo. Isso. A gente iniciou a temporada agora no dia 3, né? 3 de junho. Vamos ficar até dia 31 de julho lá no Teatro Riachuelo. Aí, as sessões são de sexta a domingo. Sábado nós temos sessão dupla, sexta, 20 horas. Sábado, 16 e 20 e 30, são 2 sessões. E domingo, 18 horas. E depois a gente tem uma pausa no mês de agosto e setembro a gente faz temporada lá em São Paulo. Lá no Teatro Claro de São Paulo. Sim, e depois a Broadway. Amém! A gente está torcendo para, quem sabe, conseguir estender ou, de repente, fazer uma nova turnê, né? Porque é um espetáculo que vale muito a gente levar por aí, sabe? Especialmente nesse ano, né? Que seria o centenário da Bibi, né? Então, a gente está muito na torcida, né? Vamos torcer para que dê certo. Tem muita coisa a favor, né, Flávio? Inclusive o fato de nós termos ficado 2 anos em isolamento, as pessoas querem se divertir, né? Querem sair de casa. As pessoas estão voltando. As pessoas estão voltando ao teatro, graças a Deus. O público está
tá reagindo bem, as pessoas ficam muito felizes, muito emocionadas, assim, né? É um reencontro tem sido, né, um reencontro muito bacana, assim, com o público. E a gente está feliz da vida, né? Graças a Deus. Isso. Flávio, vamos falar um pouquinho de você, né? Você começou a cantar quando? Como é que você foi parar aí nessa vida de artista? Entrei nessa vida foi na igreja, né? Eu fui criado na igreja evangélica, igreja metodista. Eu sou lá de Belford Roxo, fui criado lá e foi uma curiosidade, assim. Eu acho que eu sempre tive a musicalidade, mas a gente era criança, não tinha essa noção do que era. Eu sei que eu sabia, sabe? Tinha uma afinação. Depois a gente, olhando atrás, a gente vê que a gente eu já tinha um histórico, mas não sabia, não fazia ideia. E essa igreja, quando eu fui fazer parte, não tinha música, não tinham músicos. E eu ganhei do meu tio, eu ganhei da minha madrinha um violão que eu tinha em casa e ganhei do meu tio uma revistinha de cifras com músicas evangélicas, que na época, né, tudo bem que eu sou novinho, mas na época não tinha ainda internet, né, não tinha essa facilidade. Então eu ganhei essa única revistinha e eu falei, vou aprender, vou pegar todas as músicas que eu conheço e vou tocar, e nem que a gente cante somente essas músicas o ano inteiro, mas a gente vai ter música na igreja. E comecei a tocar, aprender a tocar violão. E num certo momento eu descobri que dentro da música o que eu gostava de fazer era cantar. E gostava de coro, de coral, essas coisas assim. Então eu ia para outras igrejas visitar e participar de cantatas de Natal, cantatas de Páscoa, para cantar em coro. Eu sempre gostei muito. E a partir daí a gente vai conhecendo um, conhecendo o outro, aí chama, vamos cantar no casamento, vamos fazer não sei o que, vai ter um festival de coral, vai ter não sei o que. E foi, até que isso virou profissional, assim, né? Porque o teatro musical voltou a aquecer, né? E uma das coisas que era até uma certa dificuldade eram ter atores que cantavam. E aí eu comecei a trabalhar isso. Foi até o meu primo, Alan Rezende, você conhece, que falou assim, primo, você tem que se jogar, você tem que conhecer o teatro musical, vem pra cá, vai ter um curso, vem fazer, vem ver. Esse vem pra cá é pra onde? Vem pra cá porque eu morava em Belford Roxo, né? Então eu ficava muito naquele circuito ali de Belford Roxo, vem pra cá e vem pro Rio, né? Tipo, vem pro Rio, vem pro Copacabana, vem pra Zona Sul pra você estudar e não sei o quê. Eu falei, não, primo, tô bem, eu não tenho essa pretensão, eu quero cantar na igreja, não sei o quê, né, e tal. E ele falou, olha, vai ter um curso e vem fazer. Aí eu fui fazer. Foi até no Centro de Arte Nós da Dança, foi quando eu tive a oportunidade de fazer aulas lá, né, de dança também com você, enfim. E aí fui, né? E quando eu fui, eu falei, nossa, é isso, é o que eu quero. O mundo se abriu, né? Sim, sim. Porque aí eu comecei também de Belford Roxo. Exatamente. Aí, nesse meio tempo, eu me formei em marketing, propaganda e marketing, porque tem aquela história, né? Embora minha mãe sempre tenha me apoiado bastante, mas tem aquele entorno, né, que diz, tá, você gosta de música, você que está estudando música, mas e aí, o que você vai fazer da vida, né? Aí eu fui procurar o que fazer da vida e fui estudar marketing, mas literalmente caiu no meu colo assim, uma oportunidade de trabalhar com música, dando aula de coro para os alunos da rede municipal de Itaboraí, lá do interior do Rio, né, depois de São Gonçalo, Niterói, né? E eu trabalhei lá por 16 anos e fazendo isso. Porque eu sempre dei aula em coro, sempre fiz projetos, até na igreja mesmo, com coro, mas eu nunca gostei do coro, nada contra, mas não era um formato que me agradava. Um coro parado com uma pasta na mão cantando. Eu acho que aquilo ali tinha que ter uma história sendo contada ali e aquela música fazendo parte daquela história. E eu sempre fiz isso desde a igreja, né, com os recursos que a gente tinha, mais limitados e tal, mas a gente fazia. E eu levei isso para Itaboraí também, para um público
que às vezes não tem tanto esse acesso, né, que são alunos né, da rede municipal, estadual, lá de um interior, né, que é uma outra realidade. E eu consegui levar esse projeto para lá, e foi muito bem sucedido, inclusive. E nesse meio do caminho, meu primo vem para cá estudar comigo, vem se jogar. E eu fui, e já tem uns 12 anos nessa história. Eu estou me profissionalizando, me estudando. Aí eu sempre dizia que era estudante de teatro, cantor, mas que estudava teatro. Agora não, agora eu já digo que eu sou ator-cantor, né, porque eu já me reconheci, a chavinha já virou, né? Já, cada vez a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai se reconhecendo num profissionalismo, assim, dentro de um conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Sim, e você participou de várias edições do The Voice. Ainda participa? Não, tem desde de um pouco antes da pandemia que não tem tido mais, porque o programa mudou também um pouco o formato, né? Ele vinha num formato gravado até certa etapa do programa e depois passava a ser os programas passavam a ser ao vivo, né? E eram eliminatórios. E alguns números desses programas ao vivo tinham participações de balé, de coro, e a gente sempre fazia as edições do coro. Num desses cursos que eu fiz, eu conheci o Tony Lucchesi, e ele tinha um coro que é da Ilha do Governador, onde eu moro hoje, inclusive, que é o Legato Grupo Vocal, e ele me convidou para participar desse grupo. E, a partir desse grupo, a gente foi convidado para poder fazer a primeira edição do The Voice, que tinha uma das concorrentes, né, a Alma Thomas, ela fazia parte esse grupo Legato gravou vocal no CD dela. E ele fala, precisamos de um coro, ela indicou o nosso coro e a gente passou a fazer sempre. Era uma base do Legato e sempre tinham pessoas em torno, né, convidados, amigos, tal, que o Tony, né, que é maestro, reunia essas pessoas para poder fazer os programas e a gente passou a fazer. Mas chegou um certo ponto que o formato do programa mudou, então passou a não ter tanto mais nessas participações, aí desde então a gente não fez mais, mas foi acho que um ano antes, se eu não me engano, da pandemia, aí veio a pandemia. Quem sabe agora no próximo, né, aconteça de novo da gente fazer. Mas a gente fez quase todas as edições, né? Me lembro. Flávio, você tem sonhos? O que você pretende fazer? A gente sempre tem, né? Sempre tem. Assim, eu tenho muita vontade de conseguir me estabelecer e viver especialmente disso e quem sabe participar como equipe criativa de um processo de um espetáculo grande, de dirigir ou ser assistente, né? E viver dessa arte aí é um pouco difícil, né? Mas a gente tenta, a gente vai tentando e vai seguindo, né? Acho que basicamente é isso, é conseguir viver desse trabalho que eu sei que eu sou feliz, sou realizado e nasci para fazer, assim, né? Mas a gente sempre acaba tendo que ter um plano B para poder desenvolver. Tudo bem que tenhamos um plano B, mas que eu consiga estar sempre ali no palco. Acho que o meu sonho é esse, viver no palco, assim, sabe? Tomara, Flávio, eu espero que você consiga. Olha, a nossa entrevista está chegando ao fim, então eu agradeço muito você ter estado aqui, ter aceito esse convite. Então, nós já conhecemos o mundo musical, ficamos sabendo também da sua vida. E eu queria, sem querer abusando, que você encerrasse, estou muito chique, né? Que você encerrasse a nossa entrevista cantando o que você quiser. Pode ser uma música do musical ou não, fique à vontade. Eu agradeço também pelo convite, fiquei muito feliz, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho do espetáculo, falar um pouquinho de mim, matar a saudade do meu professor, né? E assim, eu separei uma música até mesmo do espetáculo que a Amanda canta, e é uma música autoral também, que é linda, assim, eu acho que ela fala sobre a arte, né? E eu vou cantar essa música, que eu acho a letra muito bonita, acho que muito pertinente, assim, para isso. Vou precisar de colocar os óculos, porque tem uns trechinhos da música que eu ainda não sei, e eu vou precisar ler.
Mas vamos lá. Não sou eu quem vai condenar você por usar óculos. Tá certo. Ó, então vamos lá. É uma música, quem canta é a Amanda, que faz a Bibi, a Amanda Costa, que canta divinamente. Inclusive, convido vocês a assistirem. Vocês vão reconhecer logo essa música, que é fabulosa. E a composição também da Teresa Tinoco. Então vamos lá. A arte é a vida, retratada plena em seus matizes, horas tristes, horas bem felizes, onde cada um tem seu papel. A arte é a mentira que nos mostra sempre as verdades, e o artista sonha irrealidades neste mundo sempre tão real. Quem prova o veneno da arte, dela escrava ficou. São 1000 personagens, por certo, a viver. A crítica pode ser fácil para quem dela não vai viver. Artistas têm tempo pra nada, nem posso te ver amanhã. Nas minhas esperas, um gosto de fel. Na outra semana aguardo notícias de um grande papel. E a arte de cada artista é solo sagrado a pisar. Não cabe a ninguém deste mundo tentar decifrar ou julgar. E a mim cabe não desistir, nem me deixar abater, tomando a mão do destino, seguir em frente e dizer: eu vou vencer, eu vou vencer. Estupendo. Muito obrigado, querido. Muito sucesso para você, muito carinho para você. Tá? Eu que agradeço. Eu agradeço. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E aproveito para convidar todos, por favor, vamos assistir Bibi, Uma Vida Musical, no Teatro... Por favor, meu convidado, pelo amor de Deus. No Teatro Riachuelo, até o dia 31 de julho, de sexta a domingo. Todos lá. Um abraço, Flávio. Tudo de muito bom para você. Obrigado você. Tchau, tchau. Obrigado, querido.